Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver como manipular arquivos. Pessoal, eu vou abrir aqui o site do MQL5 novamente e a gente vai ver como que funcionam as funções para manipular arquivos no MQL5. Então vou abrir aqui o site e a gente tem aqui, referências MQL5. A gente já está inclusive aqui, né? Mas só para vocês verem, funções de arquivo. Então aqui tem uma série de funções que dá para usar para a gente manipular arquivo. Uma observação interessante que precisa ser dita nesse momento é o seguinte, por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na linguagem MQL5. Uma coisa que é bem restrito na linguagem MQL5 com arquivos, pessoal, é o seguinte: você só consegue manipular arquivos dentro desse diretório files aqui, ok? Então, para você escrever, criar ou ler arquivos, necessariamente ele tem que estar salvo aqui dentro desse diretório files, ok? Então, vou até abrir o diretório aqui, vou abrir a pasta, tá? Com o botão direito eu cliquei em abrir pasta. Ele abriu aqui para mim, eu vou maximizar aqui, clicar duas vezes aqui, eu vou copiar o caminho desse diretório, Ctrl C aqui, vou minimizar, vou criar um script novo, para a gente começar a trabalhar com arquivos. Então aqui no diretório scripts, na pasta cap02, vou criar um novo script, vou dar o nome 22. Arquivo open, que nessa aula nós vamos apenas criar um script para abrir um arquivo, ok? Para criar um arquivo. Aqui eu vou gerar um comentário e vou copiar o caminho que eu copiei lá do diretório. Então o caminho que a gente grava os arquivos é esse aqui, C2 até aqui, até o diretório files. Ok? Aqui no site, vou entrar aqui no site novamente, ele mostra que através dessa variável aqui, a gente consegue já pegar parcialmente esse caminho. Vou vir aqui no nosso script, vou copiar e colar essa variável aqui. Então, ele cria essa variável aqui do tipo string, né? Chamada terminal datapath. E ele chama a função terminal infoString. E ele passa uma constante que chama terminal datapath. Tá bom? Então vamos imprimir essa variável e ver que está sendo atribuída para ela. Então vou chamar a função print e vou imprimir a variável terminal datapath. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vou compilar. Vou abrir o MetaTrader aqui, vou limpar essa caixa aqui de ferramentas e vou executar o nosso script aqui, 22 arquivos open. E o que ele executa é isso daqui. Então é C2. Perceba que ele não nos entrega o caminho inteiro que a gente precisa, né? O caminho que a gente precisa é esse daqui, C2 até o diretório files. Ele entrega o C2 até esse diretório que tem um número gigantesco aqui, Ou seja, ele está entregando o diretório até aqui. Então a gente precisa concatenar esse diretório MQL5 files nessa variável terminal datapath aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma variável string chamada path, que vai receber o terminal datapath, vou colocar o operador de concatenação, que é o sinal de mais, e colocar a cadeia de caractere que será o nosso diretório MQL5 //, lembrando que a gente precisa de duas barras, que uma é a barra de escape, né? E files. Ok? Agora sim eu vou dar um print aqui.
Vou chamar a função print e vou pedir para imprimir o path. Vou salvar, vou compilar. Vou limpar aqui no MetaTrader e vou pedir para executar novamente nosso script. Agora sim, ó, perceba que agora a gente tem o caminho completo que a gente precisa de onde serão salvos os nossos arquivos, ok? Desde C2 até o diretório files, certo? Então, a gente criou a variável e concatenou os diretórios que a gente precisava, ok? Beleza, pessoal. Agora, para a gente conseguir manipular os arquivos, a gente precisa de duas variáveis. A gente precisa de uma variável do tipo int. Eu vou dar o nome de file handle. Essa variável é um handle por quê? Porque ele é o manipulador do arquivo. E a outra será do tipo string, que será o file name, ou seja, o nome do arquivo. Ok? Por enquanto não vou atribuir valor nenhum para essas variáveis. Daqui a pouco a gente vai fazer a atribuição de valores para elas, ok? Então vamos lá, eu só vou organizar o código aqui, vou salvar. O que eu preciso fazer para abrir um arquivo, para criar um arquivo? Então eu vou vir aqui no site aqui e eu vou, aqui a gente tem essas séries de funções, certo? Uma função que eu preciso usar para criar uma função, para criar um arquivo, é essa file open. Aqui, ó, ele abre um arquivo com nome e bandeira especificada. Então, vou entrar nele aqui para a gente entender como que ele funciona. Vou entrar aqui. Vou esperar ele entrar aqui. E a gente vai entender o que significa essas bandeiras aqui, que são as flags, né? Só voltando aqui. Bom, ele entrou aqui, a função abre o arquivo com o nome e a bandeira especificada. Então, só para a gente entender como que funciona essa função fileOpen, você vai passar para a fileOpen o file name, né, ou seja, o nome do arquivo, né, e uma bandeira, ou seja, open flags, que são combinações de bandeiras. Aqui embaixo, ele tem as definições dessas bandeiras. O que são essas bandeiras? Então, você tem lá file read, file write, file bin. Cada bandeira dessa representa uma característica do arquivo. Então, você tem aqui, se você quiser ler o arquivo, você vai usar o file read. Se você quiser escrever, você vai usar o file write. Se o arquivo for, por exemplo, do tipo binário, você vai escrever o file bin, CSV, file CSV, o TXT e assim por diante. Tá ok? Então, como que eu vou usar o file open lá no nosso script? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou usar o file handle, a variável file handle irá receber, perceba que ela tem um retorno, né? Ela é do tipo, ela retorna um tipo inteiro aqui, ó, e a gente já vai entender o que ela está retornando. Então, primeiro eu vou colocar aqui file open. Vou abrir e fechar os parênteses, né? O primeiro parâmetro é o file name, certo? Que eu declarei aqui em cima, né? Não atribuí nada para ela, então vou inicializar essa variável aqui com o nome. Vou declarar essa variável com o nome, vou colocar teste.txt, será um arquivo com a extensão txt, tudo bem? Então, aqui dentro do file open receberá a variável file name. E agora eu vou colocar uma bandeira. Aqui, inclusive, ele mostra, ó, file open, ele mostra o que você pode passar aqui de parâmetros, né? Quando você coloca a vírgula aqui, ele já indica para você os parâmetros que você precisa colocar. Então, ele mostra aqui que você precisa colocar as flags, né? As flags, como a gente viu aqui no site, são essas aqui. Como eu quero abrir um arquivo, eu quero criar um arquivo, mas eu vou colocar ele do tipo write, tá? Eu vou colocar o file write. Então, eu vou colocar aqui file write. Você
consegue colocar mais de uma bandeira, mais de uma flag. E o que separa essas flags são essa barra aqui, tá bom? Vou colocar também o file txt, já que o meu arquivo é do tipo txt, ok? Pronto, vou colocar desse jeito. E agora percebe então que a variável que é o handle, né, o manipulador do arquivo, ele está recebendo o retorno da função fileOpen, né? E o que a fileOpen está retornando? Vamos ver aqui no site que ele mostra aqui, ó, o valor do retorno. Então vamos lá. Se um arquivo for aberto com sucesso, a função retorna um manipulador de arquivo, que então é usado para acessar os dados do arquivo. Em caso de falha, retorna um invalid handle. O que é um invalid handle? Vou acessar aqui para a gente ver. O invalid handle, pessoal, é uma constante, tá? Aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, invalid handle, ele é uma constante definida já pela linguagem de programação MQL5 e ela tem o valor -1. Então, voltando aqui para o código, eu já vou, inclusive, inicializar a nossa variável fileHandle aqui com essa constante invalidHandle, tá? E aqui embaixo a variável fileHandle vai receber fileOpen. Se for bem sucedida, ele vai receber o manipulador do arquivo, se não, vai continuar com fileHandle, com invalidHandle, tá ok? E aqui, para saber se a operação foi bem sucedida ou não, eu vou fazer um if, tá? Vou abrir aqui e fechar as chaves, colocar um else também, né? E vou colocar aqui. Então, se o fileHandle for diferente de invalidHandle, então significa que a operação foi bem sucedida, né? Vou dar um print aqui, vou chamar a função print, né? E vou escrever a seguinte mensagem: operação arquivo criado com sucesso. Ponto e vírgula. Caso contrário, se o fileHandle ainda estiver com invalidHandle, eu vou mostrar a seguinte mensagem: erro ao criar o arquivo. Ok? Inclusive, pessoal, nós podemos mostrar o erro que foi gerado em tempo de execução. Para isso, a gente usa uma função chamada getLastError. Ele já até mostra a opção para a gente aqui, ó, getLastError. Ele retorna o último erro de execução, em tempo de execução, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, vou mostrar a mensagem erro ao criar o arquivo, e se der esse erro, ele vai me mostrar qual é o número do erro que foi executado. Eu vou até mostrar no site aqui como funciona essa função getLastError, né? Vou procurar por ela aqui, ó. Opa, getLastError. Vamos ver se a gente acha aqui para eu mostrar para vocês como que ela funciona em documentação aqui. Lista, não está aqui. Vamos procurar por aqui. File, aqui, ó. getLastError. Vamos mostrar para vocês o que essa função faz, só para vocês entenderem. Então, ó, retorna o conteúdo da variável de sistema lastError, né? Então, o retorno dela, o valor de retorno, retorna o valor do último erro que ocorreu durante a execução de um programa MQL5. E esse erro, na verdade, é um código do erro, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele retorna esse código aqui, tá? E para vocês verem depois, caso ele retorne o código, é só consultar essa tabela aqui e ver, por exemplo, vamos supor que retornou esse erro aqui, 4402. Aí ele mostra aqui, ó, identificador ID da propriedade de histórico errado. Então, aqui a gente tem toda a lista de erros possíveis que essa função getLastError pode retornar para vocês, tá bom? Vou voltar aqui no código. Uma também boa prática de formação é, depois que a gente usar getLastError, a gente resetar o último erro, tá? Então eu uso aqui resetLastError, tá? E a gente reseta o buffer do getLastError.
Vou salvar isso daqui, vou compilar. Perceba que deu 0 erros, 0 warnings, tá? Eu vou agora vir aqui no nosso MetaTrader, vou limpar isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, pessoal, eu vou dividir a nossa tela aqui no MetaTrader e no nosso diretório. Perceba que o diretório Files está vazio, né? E a hora que eu executar o arquivo Open aqui, o nosso script 22 arquivo Open, é para ele criar um arquivo teste nesse diretório Files aqui. Então eu vou executar aqui. Ó, ele criou já o arquivo teste aqui. E perceba que aqui embaixo ele escreveu, ó, arquivo criado com sucesso. Tá ok? Claro que a gente não pediu para escrever nada ainda nesse arquivo, então esse arquivo ainda está vazio. Tá? Vou inclusive abrir ele aqui. Ele abriu na outra tela, ó. O arquivo está vazio. Nessa aula, o intuito da aula foi simplesmente criar só o arquivo. Na aula que vem nós vamos ver como a gente pode escrever dentro desse arquivo, tá, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!